Boa noite a todos. Tá ligado? Então, sintonia é uma coisa realmente verdadeira. Porque a minha amiga roubou meu início. Que todos nos sintamos crianças. Na hora que ela falou, deixa ver amigo. Não! É uma coisa muito interessante, né? Quando a gente está sintonizado na mesma vibração amorosa. E é verdade. Por que nós precisamos estar como criança? Quando Jesus fala isso, ele quer dizer que a gente tenha esse olhar da criança, que tudo encanta, não é? Que abre o seu coração. Nada é por acaso. E que legal, que bom, né? A gente está na mesma faixa de vibração. Porque a gente se ama, né? Então fica fácil, né? E essa é uma casa de amor. Então, o convite que a gente faz a todos vocês, a todos nós, né? Porque esse convite é para nós, em primeiro lugar, porque quando a gente é chamado... A gente vai falar um jargão aqui, mas é verdade. Quando a gente é chamado para o estudo, a gente necessariamente precisa refletir muito sobre aquilo que a gente vai trazer, né? E aí a gente vê como a gente ainda está muito distantezinho desse ensinamento de Jesus. Mas eu vou recorrer a Joana de Ângeles no livro Luz das Trevas, que nós estudamos na casa esse ano, em que ela, num capítulo, ela fala o seguinte, que o Evangelho é um hino de alegria. Todo o Evangelho de Jesus, toda a vida de Jesus é um hino de alegria, é um convite à alegria. E aí eu me lembrei de uma outra historinha, porque a gente vai, é assim, né? Vai puxando o fio. Que todo mundo deve conhecer, pelo menos da minha faixa etária, todo mundo leu ou viu o filme Poliana. Parece que está tendo uma novelinha aí, né? E Poliana fica órfã e era filha de um pastor e vai para a casa de uma tia que era muito rabugenta. Mas o que eu vou falar para vocês tem a ver com essa questão do Evangelho de Jesus. Ela vai conversar com o pastor e o pastor pregava, né, aquele sermão muito duro, muito vigoroso. E aí ela fala assim, por que o senhor não fala da alegria? Meu pai me ensinou que tem 700 vezes o Evangelho fala da palavra regozijai-vos. Engraçado que eu guardei isso, né? E aí o pastor foi procurar, mudou todo o sermão dele, e a partir daí a igreja, né, tomou uma outra conotação. Por que eu estou falando isso? Porque nós, ao chegar no fim do dia, ao chegar no fim do ano, a gente fica com um cansaço. Então eu vou pedir a vocês que se organizem nas cadeiras, se remexam, levantem o rosto, recebendo essa alegria que se derrama sobre cada um de nós, porque a gente vai falar de Jesus. E quando a gente está aqui na casa de Maria Angélica, não é? Que nos recebe com esse amor muito grande, em que pese o nosso sofrimento, em que pese todas as nossas dificuldades, porque ninguém veio passear. Ninguém veio passear. É trabalho mesmo, é trabalho árduo, mas é um trabalho que pode ser feito com alegria. Porque a gente precisa saber onde a gente quer chegar. A gente sabe onde a gente quer chegar? Conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus, depois do batismo, depois daquele período de recolhimento no deserto, ele vai iniciar sua pregação. E ao chegar em Jerusalém, ele chega ao final da tarde, cansado, de sandálias, todo empoeirado, sozinho, chega lá no templo, o templo já está fechado, adormece no templo e amanhece ali. Um andarilho, roupas simples. Quando chegam ao templo, os doutores da lei. Vocês conseguem assim imaginar a cena? Jesus, simplesinho, um ilustre desconhecido, sentado nas escadarias do templo. E aí, um dos doutores da lei, Hanã, se dirige a ele. Galileu, por que ele já reconheceu? Porque, naquele tempo, o jeito de vestir, de dividir os cabelos, já fazia com que as pessoas fossem reconhecidas de onde eles eram. Galileu, que fazes na cidade? Aí Jesus responde assim,
passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Aí eles acharam esquisito, né? Imagina, gente, pessoa sentada na escadaria, todo sujo porque andou de Jericó, uma distância assim razoável até Jerusalém. E que pensas venha a ser isso? Reino de Deus? E aí Jesus responde assim, que isso é para a gente saber o que é. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então, o que é a nossa tarefa? É abrir o nosso coração para que esse reino de Deus se instale de uma vez por todas. Qual é a lei máxima de Deus? É a lei do amor. Não é a verdade? Então, nesse estudo da tarde de hoje, tarde e noite, nós vamos aqui refletir juntos sobre um trecho do Sermão da Montanha, em que Jesus fala: bem-aventurados os mansos ou brandos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, nas traduções mais modernas, porque serão chamados filhos de Deus. Então, vamos retomar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o nosso roteiro para a felicidade. São as orientações de Jesus para a busca do nosso autoconhecimento, da maneira como a gente deve se portar no mundo para que a gente alcance a felicidade, já nesse mundo. E aí ele fala isso num monte, onde ele fala das bem-aventuranças, depois ele faz uma série de orientações que estão descritas em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Então, vamos lá? Para a gente começar, a gente vai ler, então, aqui do Evangelho, e a gente falou de pacificadores, por quê? Porque pacificadores é o termo que o Haroldo Dutra Dias usa na tradução do grego, original em grego, que foi feita a pedido da FEB. E por que foi feito isso? Porque nós, espíritas, não tínhamos até então nenhuma tradução do Novo Testamento que fosse isenta, que fosse só fiel à letra, sem interpretações, sem interpolações, sem que houvesse uma interpretação pessoal das igrejas particulares, que tem várias traduções. Então, Haroldo Dutra tem um conhecimento da língua grega, foi até a Palestina, fez várias pesquisas e se imbuiu e penetrou naquele mundo. E aí, do original grego, ele trouxe essa tradução, onde ele diz que, na verdade, o termo em grego significa pacificadores, aquele que promove a paz. Porque o pacífico pode ser uma pessoa inativa. O pacificador, não. Não é? Então, além desses dois versículos, Kardec, no início desse capítulo, que tem por título, na verdade, o subtítulo Injúrias e Violências, ressalta um outro trecho também, no capítulo 5 também, do Sermão da Montanha, mas que fala dos itens 21 e 22, que diz o seguinte: aprendestes o que foi dito aos antigos, não matareis, e qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Isso é o que está na lei antiga. Mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, vamos ler de novo. Então, na época está lá, não matareis, porque vocês vão ser julgados, vão ser condenados. Mas eu vos digo, olha o que a gente precisa fazer, hein? Que se encolerizar contra o seu irmão, alguém aqui se encoleriza? Não precisa falar, só pensa. Não é? Merecerá ser condenado pelo julgamento. O que era o julgamento? Era um conselho onde em Israel se julgavam
as faltas menores. Depois, quando a falta era mais grave, ia para o sinédrio. Então, vamos à gradação. Kelly que dissesse a irmão raca. Raca é uma expressão que quer dizer desprezível. Se falava, segundo Kardec diz para a gente, cuspindo. Então, olhava para a pessoa assim, já lançava aquele dardo de pensamento e de olhar peçonhento, né? Você é um ser que não vale nada. Essa é uma falta mais grave ainda do que eu só me encolerizar. Jesus está dizendo isso para a gente. Aí você vai para uma instância maior, que é o sinédrio, que é um conselho maior. Mas aquele que diz, é louco, você é louco, é pior, porque ele vai ter problemas de consciência. Então, ele vai arder no fogo do inferno. A geena é o fogo do inferno. Então, olha só como que é um trabalho enorme para a gente criar, cultivar esse reino de Deus dentro de nós, não é verdade? Não é? O mundo está vivendo um período de muita turbulência, de muita agitação. Mas nós já sabemos... Quantos aqui estudam na casa? Bastante. Que a gente mora num mundo de provas e expiações. Ele é de provas e expiações porque o mal prevalece sobre o bem. Ele é de provas e expiações porque os que o habitam, encarnados e desencarnados, são de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos. A característica do espírito imperfeito é ser extremamente ligado às questões materiais. Prioriza as questões materiais. Aquele que é imperfeito ainda tem dentro de si o mal predominando. Ah, mas o mal predomina em mim? Predomina. Eu não me encolerizo? Me encolerizo. O que acontece de diferente para a maioria de nós? Educação. Nós já não, na maioria das vezes, nem todas, a gente infelizmente não consegue, a gente já se controla. Mas Jesus está condenando isso. E como é que eu faço para desenvolver essa capacidade de não me encolerizar com as situações? Primeiro, procurando entender o que é que provoca isso em mim e por que é que eu fico dessa maneira. E esse é um processo de autoconhecimento. Nós não podemos mais perder tempo. A doutrina espírita, ela já está mais do que consolidada nas suas bases. Nós já sabemos da reencarnação, nós já sabemos que somos espíritos imortais, nós já sabemos que existem outros mundos, que esse mundo vai mudar, que esse mundo vai passar, que esse mundo vai se regenerar, que vai ser um mundo onde ainda vai existir muito mal, mas onde o mal já não vai mais predominar. E o que nós estamos fazendo de concreto para que isso aconteça? Porque o mundo vai progredir. Estão vindo para o orbe, renascendo aqui, espíritos que estão vindo de planetas superiores, que já conquistaram um patamar de evolução além do nosso, e também espíritos que são oriundos da Terra, que estão se desenvolvendo aqui, que já se regeneraram, que já estão desenvolvidos. E nós só permaneceremos aqui se nós estivermos nessa busca dessa melhoria. Não é uma ameaça, é uma questão energética. Nós somos atraídos para aqueles locais físicos mesmo, onde nós nos sentimos bem. Por que nós estamos aqui? O que nos faz vir aqui? É buscar fora a solução, é acreditar que estar frequentando a casa regularmente, assistindo palestra, assistindo curso, fazendo trabalho social, trabalho na casa, enchendo a garrafinha daqui, preparando aqui a mesa, participando do coral. Não é? Como é que começa aquela música do Sem Caridade eu nada sou mesmo? Como é que é a primeira estrofe? Fora da caridade. Se eu estou fazendo isso tudo sem o meu coração
sem estar inteiro, eu nada sou, como Paulo fala. Eu sou, na verdade, uma coisa oca, vazia, sem sal, insípida. Mas se eu busco em cada ato da minha existência, e não só na casa espírita, porque aqui a gente está fazendo um treinamento para ser lá o que a gente já é aqui. E esse é o nosso desafio. Quando eu me encolerizo, eu estou fora da caridade. Eu estou fora do amai-vos uns aos outros. Jesus foi firme. Né? Muitos hão de achar que aquela passagem de Jesus expulsando os vendilhões desse tempo foi uma passagem de cólera. Não foi. Foi de indignação. É diferente. Ele derrubou, sim, porque ele viu ali uma proposta totalmente distorcida do que é o papel de um templo, que é falar das coisas de Deus. Então, muito cuidado que a gente precisa ter com isso. Então, quando eu dou o meu coração, quando eu me coloco inteira nas menores coisas que eu faço, e não só na casa espírita, porque aqui é fácil a gente ser bonzinho, mas a gente precisa ser bom. Né? Quando eu trabalhava na coordenação da área social da casa, a Vera falava que eu ia propor alguma coisa para a Vera. Eliana, não pode ser bonzinho, não, tem que ser bom. Eu falei, não, mas eu não estou sendo boazinha. Porque é diferente, você é bonzinho quando você é conivente e não quer ficar mal com a pessoa. E você é bom e justo quando você, apesar da pessoa ter feito alguma coisa errada, você vai dizer com calma, com cuidado, com carinho. Não é desse jeito que é para ser feito. E a gente confunde isso, porque a gente é carente e não quer perder o amigo. Mas se o amigo é amigo de verdade, você sabe se colocar, e você tem afinidade, você tem parceria, você vai saber falar. Então, Jesus condena qualquer expressão indelicada. E aí Kardec continua dizendo para a gente, no item 4, por essas máximas, ele faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Então, é uma lei, porque é uma lei do amor. Então, eu preciso ser doce, mas eu não preciso ser piegas. Doce, calmo, tranquilo, sereno, é aquele que já sabe de si, das suas deficiências, das suas imperfeições, aceita, integra, trabalha para modificar e transformar, porque ninguém desliga aqui uma tecla, né? Não tem Del, não tem tecla Del aqui dentro da gente, que a gente pode dizer, não vou mais me irritar, né? Mas eu posso pedir em oração para que eu possa ter mais controle, para que eu minimize isso, porque eu gosto de ser bem tratada. Então, a gente vai modificando aos poucos, com calma, no nosso tempo, mas sem pausa. Porque nós precisamos caminhar sem pressa, porque o assodamento não vai nos dar nada, não vai nos trazer benefício, mas sem pausa, não há como parar mais. Quem, segundo André Luiz, escuta uma pequena passagem, lê um pequeno trecho do Evangelho das Palavras de Jesus, assume um compromisso consigo mesmo. Não é com Jesus. O nosso compromisso não é com Deus, não é com Jesus. É conosco. Então, nós precisamos nos apropriar da nossa existência, desta vida, que é um segundo diante da eternidade. Somos espíritos imortais. O que nós estamos fazendo com essa informação? Se a lei é de doçura, brandura, mansuetude, se eu quero paz, eu estou fazendo paz dentro de mim? Eu estou conseguindo me pacificar? Por que eu me atordoo tanto? Por que eu fico tão angustiada? Paulo diz, em tudo sejamos atribulados, mas não angustiados. Parece que é para hoje, né? Disse lá. Perplexos. Alguém fica perplexo hoje? Mas não desanimados. Por que não podemos ficar? Quem conhece Jesus, quem ouviu falar em Jesus, que implanta o reino dos... Meu reino não é desse mundo.
Então, quando a gente ficar atribulado e angustiado, né, querendo dar conta de tudo, e fica perplexo porque o filho não vai seguir do jeito que a gente quer, porque a filha tomou outro rumo, né? Fica com hipertensão, tem crise de hipertensão, vai para o posto porque o filho de 15 anos engravidou uma menina. Isso é um fato que aconteceu perto de mim agora recentemente. Mas a pessoa se descompensa. Por quê? Porque é uma coisa que te desorganiza. Não é? Aí a gente fala para a pessoa, ainda bem que é só uma criança. Como? Podia ser pior. Não, porque quando a pessoa me falou que o filho aprontou, eu achei que ele estava para um lado assim muito pior. De tráfico ou de adição de droga. Não é? Mas uma criança é complicado? É, mas que bênção. Ainda bem que é o filho. Vai ser complicado? Dois jovens de 15 anos, pais? Claro que é. Claro que é complicado. Desorganiza uma vida inteira, ainda mais uma pessoa de condição baixa, né? De condição social mais difícil, que luta pela vida, que está tentando dar uma condição melhor, que quer que o filho estude. Mas a gente precisa acalmar o nosso coração, desenvolver essa certeza absoluta de que nós não estamos sozinhos. A embarcação está danada aí, está na tempestade, não está? Da embarcação está. Está uma coisa muito doida. O que eu faço? Eu ouço pouquíssima notícia. Eu boto nos canais Futura, né, aquele canal do André Trigueiro que fala Cidades e Soluções, Planeta Animal. Aí eu ouço um jornal só no dia para não ficar fora do mundo, porque a gente também não pode ficar alienado. Mas não entro na notícia, aprendi com o Leon Denis. Leia os jornais do dia, porque você só pode mudar o mundo. Vocês sabem que a gente tem um compromisso para mudar o mundo? Os espíritos disseram para a gente. Sabia que o espiritismo veio e quem adota a doutrina espírita para si, as suas revelações, os seus postulados, que são os postulados do Cristo, assume um compromisso com a mudança do mundo a partir da sua própria mudança. Ora, se eu sou co-criador com Deus, que está lá também, no livro dos... não estou inventando nada, não. Né? Está lá escrito no livro dos Espíritos. Né? Qual o objetivo da encarnação? É a gente evoluir e fazer a parte que nos toca na obra da criação, com Deus. Então, eu preciso me aprumar na vida, né? Olhar reto, respirar fundo e... né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né, Aninha? Autocura, para quem quiser, é um levante de ânimo. Todo dia a gente precisa fazer esse esforço. Porque todo dia a gente tem motivos para desanimar. Todo dia a gente tem motivos para cair. Todo dia a gente tem motivos para desesperançar. Mas a gente não pode desesperançar. Porque a gente não pode se aposentar da vida, abrir mão da nossa vida, da nossa existência. Nós somos filhos de Deus. Então, vamos continuar. Então, o Raka, a gente já explicou que é aquele termo de desprezo. E ainda ameaça com o fogo do inferno, que se você fala louco. Você é um louco. Como a gente fala isso, né? Tá maluca, menina? Não é não? Tá maluca? Olha só como a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque, assim, claro que a intenção é o mais importante. Ah, mas eu estava brincando. Tem gente que fala assim, você se ofende com alguma coisa que você ouviu e fala, estava só brincando. Só que a palavra tem um peso. Ela tem... O que é o louco? É o que está fora de si. Então, dizer que alguém é louco não é uma coisa boa. Não é? Que alguém é desprezível. E esse não matarás também não se refere só, quando ele está falando desse fraseado todo, ele está dizendo para a gente o quê? Que não é só o corpo, matar o corpo não se deve fazer, porque a gente está tirando da vida de alguém. E quando a gente tira a esperança? E quando a gente, desavisadamente, fala para uma criança que a letra dela está horrorosa. Estou falando isso porque meu filho, agora com 40 anos, veio reclamar que eu disse que a letra dele era feia quando ele era pequeno lá. Sua letra é muito feia, a gente não entende nada.
Como que marca, né? E mãe e pai, o que mãe e pai falam tem um peso danado. A gente não falou, eu não falei, a gente claro que não falou com essa intenção. Mas a gente marcou. Tá bem que ele falou, né? Pelo menos limpa essa história. Pior quando não fala. Uma coisinha de nada. Que você carrega para o resto da vida e pode. Como outras situações que a gente fala. Você não presta, você não dá para nada. Não sei para que eu tive o terceiro filho ou o quarto. Tem umas expressões assim que eu fui colecionando de coisas que eu ouvi ao longo da minha vida. Quando eu fiz esse estudo, a gente lembra, né? Parece que a espiritualidade faz a gente acessar e que a gente precisa mudar. Eu recebi recentemente um post desses que vem pelas redes sociais, né? Que a gente precisa desenvolver afetividade no falar. E a gente precisa mesmo. Não é à toa que o tema desse ano, que a irmã Maria Angélica propôs, foi educar-se para educar. Nós precisamos nos educar. E que bom quando a gente tem filho, que bom que a gente tenha crianças sempre perto, porque eles sinalizam, porque a criança não tem censura, né? E a gente deseduca a criança quando a gente acha que tem que educar. É claro que a gente vai dizer para a criança que ela não pode falar tudo que pensa, mas a gente precisa ouvir da criança, porque naquele jeito, né, sincero e ingênuo, ela diz a verdade. Não é verdade? Então, nós precisamos ter muito cuidado. A gente já aprendeu que a gente, quando vai falar e vai repreender uma criança, né, pequena, a gente deve se colocar do tamanho dela e olhar no olho, não olhar de cima, que amedronta. A gente precisa desenvolver essa autoridade de Jesus, que é falar com firmeza, mas com amorosidade. A gente fica vendo assim as cenas dos filmes sobre a vida de Jesus e escolhem realmente artistas que conseguem trazer no olhar e na fala. Eu imagino que o mestre seja muito mais do que o que a gente consegue captar, mas aquela mansuetude que, mesmo quando se dirige àqueles que estavam desvirtuando a lei, que o estavam acusando, ele não faz um olhar acusador, não faz um olhar de raiva, não é? Ele vai e manda Pedro embainhar a espada, e vai e coloca de novo a orelha do soldado romano, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, todos esses ensinamentos que estão há 2000 anos aqui, que nós viemos deturpando, nos degladiando, nos dividindo em seitas. Por quê? Porque nós queremos ser o dono do pedaço, da verdade. Né? Mas venham para o encontro, porque conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. E a gente vai saber que verdade é essa. Então, nós precisamos dar conta de nós nos mínimos detalhes. Não há mais tempo a perder. Vamos assumir um compromisso conosco, porque não é por causa... Claro que o outro vai se beneficiar se eu tiver mais brandura no meu jeito de olhar, porque às vezes eu falo, querida... E não tem nada de querida, não é não? Não é verdade? Não pode. O querida não vem do coração, né? Querida tem que ser querida. É diferente. É verdade. Todos vocês riram porque é verdade. Né? Porque a gente faz isso. Também, às vezes a gente não fala nada, mas o olho já falou tudo. O olhar já falou tudo, né? A gente tem uma linguagem corporal. Que se as pessoas tiverem sensibilidade, elas vão perceber. Por quê? Porque tudo é energia. Então, tudo que a gente pensa tem uma força muito grande. Quando a gente entra aqui e está escutando o coral e a gente senta, se emociona, a gente se sente bem, é porque, nesse momento, a nossa vibração se eleva. Quando eu falo uma palavra grosseira, quando eu me encolerizo, eu tenho taquicardia, eu fico vermelho de raiva, não é? Não tem isso? Fica vermelho por quê? Porque o sangue sobe, porque aumenta o batimento cardíaco. Então, não é o meu natural.
O que é natural? É amar. E por que a gente ainda não ama? Porque a gente está nesse processo ainda, pensando que ainda está nos primatas, no processo evolutivo lá, dos reinos mais primitivos, dos hominais, onde a gente precisava lutar, onde a gente precisava defender território, onde a gente precisava caçar, onde a gente precisava matar o adversário. Mas hoje a gente não precisa mais, só que a gente ainda traz esse resquício de achar que o outro não é meu irmão, é meu oponente, é meu opositor, é alguém que vai me tirar de um determinado lugar. Ninguém tira ninguém de lugar nenhum, porque cada um tem o seu lugar, que é único na existência. Então, o seu lugar é único. Ninguém vai tirar você de lugar nenhum. Você que sai, às vezes, com as suas atitudes, com arrogância, com desprezo, com descuido, com invigilância. Então, a gente se retira dos lugares com ressentimento. Quantas famílias que se separam, que se desunem por ressentimentos bobos, pueris. E depois, muitas vezes, quando se dão conta, tem vergonha até de retomar as relações. A gente não pode fazer isso. A gente precisa se abraçar mais, se colocar mais disponível, se olhar de verdade, dentro do olhar do outro. Quando a gente conversar com o outro, que a gente possa dar atenção. Se a gente não pode dar naquele momento, a gente fala. Depois a gente conversa. Eu estou com um problema agora. Não estou conseguindo nem te ouvir. Por quê? Porque eu estou com algum problema. A gente fala a verdade, não dá desculpa. Não é? Voltando às coisas da família, que a gente sempre tem... Para a criança, especialmente, não prometa. Meu filho chegou um dia das crianças lá para visitar a irmã e o sobrinho perguntou, você não trouxe meu presente? Ele falou, esqueci em casa. Aí pronto. Ele não tinha comprado. Aí, meu filho, demorou, mas chegou. Demorou um mês, porque toda vez que ele aparecia, você trouxe meu presente? Não, porque ele foi... Aí apareceu o aniversário da mãe. Você trouxe meu presente? E ele com o presente da irmã. Não, mas da minha mãe você trouxe, né? Então, não promete. Não minta. Não inventa desculpa. Gente, não dá mais para a gente fazer isso, não. Não estamos podendo, porque a gente tem que estabelecer relações de confiança. Relações transparentes. O mundo está desse jeito porque a gente está fingindo. Tudo bem que a gente está num corpo que é uma persona, né? Mas não vamos botar outras máscaras além dessa aqui. Não precisa. A gente não precisa fazer isso. Não gostou, não gostou. Não fica mascarando o sentimento, porque aquilo ali vai fazer mal para você, para a relação, porque às vezes a pessoa está acreditando naquilo que você está dizendo, que não é a sua verdade. Então é isso que Jesus está falando para a gente. Você não precisa nem se encolerizar, mas se você não for fraterno de verdade, começa abraçando, fica aquele abraço. Tem gente que não sabe abraçar, né? Que fica duro, assim. Mas a gente abraça assim mesmo. Porque se a gente for com verdade, com amorosidade, aquilo ali vai quebrando aos pouquinhos. Se a pessoa gostar de você, a pessoa gosta de você, aí você pode abraçar. A pessoa não te conhece, não, né? Mas a pessoa gosta de você, você sabe que gosta, aí você vai, a pessoa faz assim. Né? Então faz assim. Abraça. Porque a gente transfere aquela energia boa e a pessoa vai quebrando aos pouquinhos, depois vai vendo que é bom. Não é? É bom abraçar, não é? Então vamos lá, o que o Kardec fala para a gente? Ele está explicando que toda palavra dura, toda palavra rude, exprime falta de caridade. Falta de caridade é falta de amor. Não é? Se eu quero o reino de Deus dentro do meu coração, o reino de Deus ele se constrói à medida que eu permito que esse amor de dentro de mim, que ele existe, todos nós temos, porque somos filhos de Deus,
a Dulce fala assim, Deus é amor, então nós somos amorzinhos, porque nós somos filhos de Deus. Né? Se eu sou amorzinho, o meu amor ainda está assim... É o meu celular que está tocando? Acho que não. Não. Tem um celular tocando aí, mas não faz mal, não. Então, o que acontece? Se eu tenho esse amor, deixa esse amor sair. Todos nós temos. É que às vezes a gente fica tão de mal com a vida, que a gente fica tão emburrado, que a gente esquece que tem esse amor. Mas se a gente aprender a sorrir, né, eu digo assim, sorria que você está no SEMA. Então, se o Evangelho é uma mensagem de alegria, se ele fala 700 vezes, né, deve ser no Antigo e no Novo Testamento, depois eu vou ver o filme de novo, 700 vezes, regozijai-vos, alegrai-vos, porque eu cheguei, Jesus chegou, para dizer para vocês que essas dores, essas dificuldades, tudo vai passar. Porque, na verdade, são o prenúncio de uma vida de alegria, de uma vida de abundância, mas não é uma vida sem trabalho. Não é a paz do mundo que Jesus nos dá. A paz falsa dos armistícios, que o povo vencido fica lá atado e o vencedor coloca os exércitos todos lá e não tem tiro, porque eu estou dominada. Não é essa paz que Jesus deixa para a gente. É a paz interior que a gente precisa conquistar. É a paz de Jesus que, em meio à turbulência, não se abala, porque sabe que tudo vai passar, que nós estamos vivendo um momento de transição, mas que nós podemos fazer diferença não entrando no eco da manada, não assumindo o comportamento de manada. Por quê? Porque nós somos individualidades e temos que aprender a agir por nós mesmos. Então, quando a gente estiver numa situação, num ambiente turbulento, se a gente não puder sair, que a gente entre em oração, que a gente entre em prece. Está vendo uma notícia escabrosa, porque a gente também está no mundo, e infelizmente a gente é encharcado dessas notícias, vamos rezar. Sejamos os pacificadores. Por que Jesus fala bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra? Porque essa terra que Jesus promete é a terra onde não vai haver violência, não vai haver truculência, porque hoje ainda o mundo é dominado pelos violentos, que resolvem as coisas no tapa, no grito, na truculência, por pouco tempo, porque ninguém arrasta ninguém pela violência, só momentaneamente. Há um momento que a pessoa quer se libertar. Quando é que você arrasta? Por que Jesus é tão atual até agora? Pelo seu exemplo, pela sua mansuetude. Então, enquanto nós estamos esperando esse bem, nós precisamos de viver nos bens da terra, lógico, mas que nós saibamos privilegiar todas as coisas do Espírito. Não é? Os pacificadores. Quem de exemplo a gente pode trazer? Quem foi o maior pacificador? Jesus. Gandhi, para mim, é um grande exemplo. São 3 as pessoas que a gente se refere, para mim, do século passado, com um grande exemplo de pacificadores, que usaram a não violência como metodologia de conseguir o que queriam, o que achavam que era de direito. Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther King. Esses 2 últimos se inspiraram em Gandhi. Porque Gandhi, no início do século XX, já era um advogado formado em Oxford, na Inglaterra, porque a Índia era dominada, e eles se intitulavam, eles diziam, como uma forma de amenizar o domínio, que todos, na verdade, eram ingleses. Quando o Gandhi quando ele foi, ele ainda achava que também fazia parte dessa comunidade, que era visto como um igual. Quando ele chega de volta à Índia, não consegue emprego, aí arranja um emprego na África do Sul, e aí ele começa a lutar pela discriminação. Na África do Sul era um Eldorado, porque tinham descoberto as minas de diamante, então todo mundo ia para lá para fazer dinheiro. E a comunidade negra já era discriminada, não tinha ainda o apartheid, mas já era discriminada, os hindus e os muçulmanos. E ele começa a fazer um movimento pacífico de não violência para conseguir que esses direitos fossem respeitados.
havia tickets especiais só para os diferentes, os que não os não brancos, que eram minoria, né? Então ele volta, depois ele volta para a Índia, mesma situação, e ele começa a fazer um movimento da não violência. Primeiro ele se despoja dos bens e vai viver numa comunidade com os mais pobres da Índia. Ele visita toda a Índia e ele fica horrorizado. E aí ele vai pregando uma resistência pacífica, desobediência civil. E aí ele foi preso várias vezes, e todas as vezes que ele era chamado para conversar com os... Era o vice-rei, na época, que era o representante, igual aqui no Brasil, né? Não tinha vice-rei aqui? Na época da colônia, então lá também. Vice-rei da Índia, representante da coroa inglesa. E até que um dia ele perguntou, você acha que com essa sua atitude a Inglaterra vocês vão ficar livres do domínio inglês? Ele falou, acho. Mas eu espero que nós não nos tornemos inimigos por causa disso. Olha só. Porque é uma questão... Aí eles vão dando todas as razões, que a Inglaterra estava salvando, que a Inglaterra estava isso, que a Inglaterra estava aquilo, que era uma coisa muito boa para o povo, para a Índia. Ele falou, pode até ser que vocês tenham razão, mas nós preferimos escolher nossos governantes e nós mesmos resolver nossos problemas. E assim ele foi indo. Eles eram massacrados, teve um grande massacre em que o exército inglês atirou numa praça, matou muita gente, mulheres, crianças, idosos. Foi uma comoção internacional. E ele ali. Aí mandam prender o Gandhi. Aí ele conversa, manda soltar, porque aí começavam a fazer pregação. Então, assim, quando eu tenho... Por que esse homem conseguiu isso? Porque ele trabalhou primeiro nele essa paz interior. Trabalhou a possibilidade de amar os que estavam usurpando, os dominadores, independente do que estavam fazendo. E aí ele conquista realmente a independência, embora ele não tivesse conquistado a união entre hindus e muçulmanos, porque acabou que o país ficou dividido. Mas que fique esse exemplo de que é possível, não sem trabalho, resistir a uma dominação sem levantar uma arma, receber tiros, morrer sem revidar, foi a grande arma de Martin Luther King também e de Nelson Mandela para a libertação e para o término do apartheid. Então, nós estamos com exemplos muito perto, num século em que houve muitas guerras, no meio de muitas guerras, de muita violência, nós estamos vivendo violência, mas que nós fixemos nesse exemplo e façamos da nossa vida uma vida de pacificação interior, para que a gente seja pacificador nos ambientes onde a gente possa estar. Muita paz.